você bem sabe, estamos passando por uma pandemia mundial, onde o único medicamento coerente é o distanciamento social. Mas e se eu te dissesse que existe um motivo para o surgimento não só do Covid-19, mas de muitas pandemias mundiais que já ocorreram? A varíola se originou no Egito há cerca de 10.000 a.C., em camelos que faziam longas caminhadas levando pesadas cargas sem ter nenhum descanso. Seus sintomas são parecidos com o da gripe no início: febre, fadiga, tosse, uma dor no peito, talvez no corpo todo, mas acabam evoluindo para sérias feridas em toda a pele. 650 milhões de pessoas já foram infectadas, e dessas, cerca de 500 milhões já morreram. Porém, hoje existe uma vacina. Mas se você não tiver a tomado e quiser se prevenir, apenas tome cuidado ao entrar em contato com estranhos, já que a doença se propaga pela saliva, pelo sangue e pelo contato físico. Essa doença se originou na Ásia, a partir de toxinas liberadas por peixes logo antes de morrer, lá no Rio Ganges. O vírus ele trabalha liberando toxinas na parede do intestino, gerando desidratação e diarreia, sendo que a longo prazo pode gerar convulsões e choques hemorrágicos. Ela já infectou cerca de 2 milhões de pessoas, e sendo que dessas acabaram morrendo 590 mil, e por termos tratamentos com antibióticos, cerca de 2.000 pessoas por ano acabam morrendo. Como essa doença se propaga por água e por alimentos contaminados, normalmente deve se alimentar de alimentos confiáveis. Durante o comércio de porcos entre a China e os Estados Unidos da América. Os porcos eram muito mal cuidados e acabavam adoecendo. Ela causa sintomas de gripe comum, como febre, fadiga e tosse. Cerca de 19 mil pessoas foram infectadas e cerca de 15 mil morreram. Hoje, com a existência de uma vacina, não existem mais de 100 casos anuais. Ela se propaga por saliva e toque. Então, não use objetos de desconhecidos e seja sempre e para qualquer caso higiênico. A febre amarela se originou na África há cerca de 500 anos atrás em escravos que adoeciam das viagens de lá para as Américas. Seus sintomas parecem com os de uma gripe muito forte, chegando a ser incapacitante. Porém, elas também acarretam doenças cardíacas, hepáticas e renais. Já contaminou cerca de 17 mil pessoas no mundo todo e matou 14 mil dessas. Porém, hoje já existe uma vacina. Mas se você não a tiver tomado, não deixe água parada e permita a entrada do fiscal em casa, pois o mosquito se prolifera em água parada. O HIV se originou na África a partir de contato de humanos com sangue de macacos caçados. Os sintomas eles são no início como de uma gripe comum, mas em níveis mais avançados geram perda de peso, sudorese noturna e infecções, além de atacar as células de defesa do corpo. Ela já infectou cerca de 76,3 milhões de pessoas e já matou 39 milhões dessas mesmas pessoas. Hoje não há nenhum medicamento, mas existem métodos de prevenir, como o vírus se transmite por fluidos sexuais e sangue. É recomendável não compartilhar seringas e também usar métodos de barreira para impedir a transmissão. A doença ebola surgiu na África, com contato de humanos com sangue de macacos caçados que haviam comido morcegos infectados com a doença.
Os sintomas começam como de uma gripe muito potente, mas pode evoluir para uma hemorragia interna que resulta em vômitos ou tosses com sangue. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram infectadas e mortas, mas sabe-se que está na casa de milhões. E milhares de pessoas morreram em todo o mundo, principalmente na África. Ela se propaga de forma sanguínea e por meio de relações sexuais, além do toque. Então, desconfie de seringas, use métodos concepcionais de barreira e não toque em estranhos ou coisas de estranhos. A peste negra surgiu na Europa durante a Idade Média, na pulga de ratos asiáticos que foram para lá instintivamente em busca de comida. Seus sintomas parecem com os da gripe, mas também é o crescimento de uma grande massa em formato de ovo no pescoço, axila e virilha, que são as glândulas linfáticas. Ela matou cerca de 1/3 da Europa, o que na época equivalia a 50 milhões de pessoas, mas hoje existe um tratamento muito eficaz. Ela é transmitida pela mordida de animais e pelo sangue, então se você entrar em contato com algum desses, vá ao médico imediatamente. Essa doença se originou na China a partir de desmatamentos que fizeram os morcegos vetores dessa doença irem para as cidades, fazendo com que seres humanos pegassem a doença. Os sintomas dessa doença são parecidos no início com o de uma gripe, mas pode haver conjuntivite, perda de olfato ou paladar, erupções na pele e descolorações dos dedos, além de pneumonia. Ela já infectou cerca de 38 milhões de pessoas, sendo que 1 milhão dessas pessoas já morreram. E dos métodos de preservação mais eficazes, o mais eficaz de todos é o distanciamento social. Essa doença se propaga pelo ar e contato com superfícies infectadas, sendo que para ter infecção mesmo é necessário o vírus chegar em algum orifício, como olhos, ouvidos, boca, etc. Então, um método de evitar a transmissão também é lavar bem as mãos e usar máscara. Podemos associar várias pandemias que mataram mais de 20 milhões de pessoas a maus tratos a animais, morcegos, camelos, porcos e humanos. O que nos leva a crer que a maldade do ser humano, por destruir os lares e a vida dos animais, é a causadora de sua própria morte. A solução para esse problema, teoricamente, é bem simples: parar de maltratar os animais. Um exemplo de fazer isso é a ONU, ou alguma instituição bem grande, colocar em prática leis mais rigorosas sobre a proteção dos animais e os lares em que vivem. Porém, não é tão simples assim. Muitas pessoas poderosas e até mesmo países em si negariam essas medidas. E isso acabaria causando, possivelmente no futuro, muitas pandemias. E caso isso acontecesse, teríamos que esperar que a humanidade aprendesse sozinha.